Oi, gente, estamos de volta, tá? Continuando nossos conteúdos de geografia, as nossas correções. Nós vamos agora lá para a página 238 do livro. Nós vamos corrigir essa página 238. Nós vamos também corrigir a página 240 e 241 e 242, tá? Essas atividades, elas estão relacionadas ao conteúdo paisagens, mudanças e permanências, tá? Que é que a gente estudou nesse conteúdo. Nós estudamos nesse conteúdo que as paisagens, elas nunca permanecem a mesma, tá bom? Se a gente olhar todo dia para a Serra de Santo Antônio, tá? Aquele local bonito que tem aqui na nossa cidade. A gente pensa todo dia, se a gente olhar para ela, a gente pensa que ela está da mesma forma, mas não está, tá? Todo dia ocorre uma mudança naquela serra, mas pode ser que algumas coisas permaneçam do mesmo jeito, ok? Mas a paisagem, todo dia ela se transforma. Por exemplo, hoje eu posso passar pela manhã numa determinada rua que tenha bastante árvores. Mas se eu passar nessa rua na parte da tarde, né, pode ser que essas árvores já tenham sido retiradas de lá. Então, houve o quê? Houve uma mudança, houve uma transformação da paisagem. Por isso que se diz que as paisagens, elas mudam, tá? Mas alguns elementos podem permanecer, ok? Então, iniciando a correção da atividade, tá? Da página 238, atividade diálogo com texto, diz assim: o ser humano depende dos recursos da natureza para sobreviver. Concordam que o ser humano necessita da natureza para sobreviver? E aí, concordam? Sim, né? Nós dependemos totalmente da natureza para sobreviver, tá? Não é a natureza que depende de nós, não. Somos nós que dependemos da natureza para sobreviver. Mas por que, tia? Porque é da natureza que nós tiramos a água para beber através dos rios, né? Tiramos os nossos alimentos, as frutas, os animais, né? Para sobreviver. Porque a gente precisa se alimentar, não é isso? A gente precisa fazer a nossa casa, né? Então a gente precisa do solo ali para implantar a nossa casa. Nós precisamos do solo também para fazer as nossas plantações, né? Para poder dar alimento. Então nós somos totalmente dependentes, tá? Nós dependemos da natureza para a nossa sobrevivência, ok? Aí ela diz assim na questão 1, quais são esses recursos que a gente precisa? Aí você coloca quais são os recursos. A água, o solo, tá? A vegetação, os animais. Então, são alguns dos recursos que nós precisamos, né? E que estão na natureza, que nós precisamos para a nossa sobrevivência, tá? Aí tem a questão 2. Por que as mudanças não podem ocorrer sem um planejamento? Gente, o que é planejar? Planejar é eu dizer assim, hoje eu vou fazer minhas atividades, hoje eu vou estudar para a prova, né? Então eu tenho que planejar, eu tenho que saber o que é que eu vou fazer. Aí ele diz assim, por que as mudanças não podem ocorrer sem um planejamento? Então na natureza, essas mudanças, elas não podem ocorrer sem planejamento, porque para não prejudicar o meio ambiente, tá? Então, quando a gente vai fazer alguma alteração na natureza, é importante que a gente faça um planejamento. Todo mundo faz isso? Não. Mas quem tem consciência, quem sabe da importância da natureza, do meio ambiente, vai fazer esse planejamento antes, né, de transformar o meio ambiente, para que essa natureza ela possa permanecer, né, nos dando, por exemplo, o alimento, nos dando água, não é? Então, a letra B, na letra 2, a questão 2, vocês vão botar assim, para não prejudicar o meio ambiente, tá ok? A questão 3
né, vai pedir para a gente observar algumas paisagens, tá? E ver, tá? O nome dessas paisagens aí vai ser Largo da Carioca, no Rio de Janeiro. Depois, essa mesma paisagem, ó, gente, ó. O Largo da Carioca, inicialmente, ó, quando ele não era transformado, ele era dessa forma, ó, todo bonito, né? A natureza aí toda natural, né? Da mesma forma que foi criada. Depois, essa paisagem vai se transformando, ó, o que foi criado. Ó, observem aqui o que foi que permaneceu, ó. No início, nós tínhamos aqui uma montanha, né? Tá aqui, se não me engano, deixa eu ver aqui o que é que esse lugar. Nós vemos aqui um morro, né? Ó. O que foi que permaneceu dessa paisagem? Vamos ver aqui nessa outra imagem o que permaneceu. Nós temos aqui algumas montanhas, um rio, aqui tem um morro, né? Aí esse mesmo local é esse aqui, ó, já transformado pelo homem. O que foi que permaneceu? Por isso que o nome do conteúdo é Mudanças e Permanências. Que foi que mudou, né? Que foi que permaneceu? Mudou o quê? Antes nós tínhamos mais verdes, né? Tinha vegetação. Aqui agora tem o que no lugar da vegetação? Temos esses prédios, temos casas, né? Mas o que foi que permaneceu? Ainda permaneceu algumas montanhas e esse morrozinho aqui, tá? Aí a gente vem bem pra cá, ó. Essa imagem aqui, esse lugar, é o mesmo esse. Já ocorreu mais transformações, ó. O que foi que mudou daqui para cá? Construiu-se agora o quê? Construiu mais avenidas, ruas, né? Temos agora mais prédios mais modernos, né? E o morro que estava aqui, a gente já não vê mais. Pode até ser que ele esteja lá, mas os apartamentos, os prédios, ó, cobriram o morro, não é? Então, gente, houve uma grande transformação, tá, nessa paisagem. Observem que daqui para cá mudou muito, mas daqui para cá mudou mais ainda, tá bom? Então, é isso que vocês têm que observar na paisagem. O que é que mudou, o que é que permanece, ok? Vamos passar aí para a página 240, tá bom agora? Agora responda. Você acredita que as transformações que ocorreram ao longo dos anos foram planejadas de forma a não comprometer a natureza? Justifique sua resposta. Dessas paisagens aqui, será que ela foi planejada? Essa paisagem foi planejada? Não, você vai botar que essa paisagem ela não foi planejada. Por que que ela não foi? Como é que a gente sabe que não foi? Porque praticamente sumiu tudo o que era da natureza, né? Se ela fosse planejada, o morro continuaria lá, algumas árvores estariam lá pelo meio, mas a gente viu o quê? Que tem mais prédios, né? Árvores, deixa eu ver, são poucas árvores que ficaram, né? Algumas coisinhas permaneceram, mas a maioria, né, já foram retiradas. Então, não houve planejamento, tá? Você vai botar aqui na letra A, não houve planejamento. Estamos na página 240, tá bom? A letra B, quais construções foram erguidas entre o período da segunda e da terceira imagens? Quais foram as preservadas, tá? Então, entre a segunda e a terceira imagem foram feitos vários tipos de construção, tá? O que foi preservado foi o hospital da ordem terceira. Então, o que mudou, né, o que foi erguido, o que foi construído foram várias construções. E o que foi que permaneceu? O hospital da terceira ordem, tá bom? A letra C, o local foi modernizado com os avanços das tecnologias. Que melhorias ocorreram? Que foi que o homem construiu aí nesse local, que antes não tinha, que só tinha natureza. O homem construiu casas, construiu praças, residências, ele colocou transporte, colocou iluminação, as árvores, né?
Algumas permaneceram, outras foram plantadas, tá bom? E por fim, a letra D, o que aconteceu com o Morro do Corcovado, tá? O nome daquele morrozinho que tem lá na imagem, lá no fundo, é Corcovado, lá no Rio de Janeiro, tá? Letra D, o que aconteceu com o Morro do Corcovado? Aí você vai botar que as construções ocuparam esse espaço, né? A gente viu que o homem construiu o quê? Construiu prédios, construiu apartamentos, né? Então, antes a gente viu o morro, depois que ele construiu esses prédios, ele escondeu o Morro do Corcovado, tá ok? Então, essas são as questões da página 240. O próximo vídeo nós vamos ver as questões da página 241 e da página 242, tá ok? Gente, então ficamos por aqui. Eu espero vocês na próxima aula aqui embaixo, tá? Vão acompanhando comigo. Beijos!